Seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, de você compartilhar esse vídeo. Você que está sendo abençoado aí todos os dias, feita a leitura comigo. Hoje nós chegamos no final do livro de Marcos. Nós vamos ler o último capítulo de Marcos, o capítulo 16, a partir do verso 14. Nós vamos ler o 14, o 15 e o 16. Deus vai falar contigo nesta leitura e eu creio que você, após a leitura da Bíblia, o teu dia, será abençoado. A nossa mente é aberta, Nós estamos mais suscetíveis à voz do Senhor. E uma das maneiras que Deus usa, uma das principais formas que Deus usa para falar conosco, se não for a principal, eu creio que é a principal, é através da sua palavra, amém? E hoje nós vamos falar sobre a ordem da evangelização, que está no livro de Marcos, capítulo 16, verso 14, 15 e 16. Vamos ler? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Glória a Deus. Estamos vendo aqui a ordem da evangelização. Nós começamos aqui lembrando que nesse capítulo 16 fala sobre a ressurreição de Jesus e depois a pedra é removida, Jesus ressuscita, aparece para Maria Madalena, e ela anuncia que Jesus ressuscitou e poucos acreditam. Jesus então aparece depois para os discípulos. Quando Maria Madalena anuncia que Jesus apareceu e os discípulos veem que Jesus apareceu para alguns, o que acontece? Um dos discípulos chamado Tomé, não sei se você lembra desse trecho, que ele fala assim: eu só acredito se tocar nas chagas, nas feridas das mãos de Jesus. E aí Jesus aparece para os 11 e fala: Tomé, vem aqui, toca nas minhas mãos, toca nas minhas chagas, agora você acredita, Tomé? E Tomé fica com, eu imagino aquela cara que Tomé fez, que vocês já sabem, aquela cara assim, eita, que não foi legal. E Tomé fica todo sem graça. E Jesus olha para Tomé e fala assim: Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Que é o nosso caso, que é o seu caso, que nós não vimos a Jesus, mas nós cremos. Por quê? Porque todo o evangelho, ele é formado em nosso coração através de uma palavra pequenina chamada fé. Fé. Nós acreditamos, nós cremos, e isso ninguém pode interferir na nossa crença, por mais que tenha argumentos, podem vir com ciência, podem vir com tecnologia, mas não vai manchar a nossa fé, porque nós cremos e ponto. Não é verdade? E olha só aqui que Jesus, ele fala sobre fé, ele fala sobre incredulidade. Ele aparece aos 11. Por que aos 11? Porque agora não são mais 12. Porque Judas o trai com 30 moedas de prata. E aí ele vai se enforcar. E agora só ficam 11. 11 discípulos reunidos à mesa. O que me chama a atenção é que eles estavam assentados à mesa. Isso lembra de comunhão, lembra da Santa Ceia, lembra da última ceia que Jesus esteve com eles e partiu o pão e deu o cálice e ali deu graças e falou:
esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é meu sangue, fazer isso em memória de mim, todas as vezes que vos reunirdes. Então eu acredito que os 11 estavam sentados ali, reunidos em nome de Jesus, e ele aparece. Quando nós reunimos em nome de Jesus, ele aparece. Aleluia! E ele parece, ele lança o rosto à sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido os que tinham visto já ressuscitado. Isso nos mostra que Jesus, ele estava indignado, se fosse a palavra certa para usar, indignação pela incredulidade. Por quê? Porque o evangelho é feito de fé, de crença. Talvez está tudo difícil para você, mas a palavra é creia, continue crendo que vai dar tudo certo, continue crendo que no final o Senhor é contigo, continue crendo, por não haver crido nos que tinham visto já ressuscitado. Jesus começa com um argumento forte, falando sobre incredulidade, e nos mostra que a nossa vida cristã, ela é baseada na nossa fé. Eu não sei o que você está passando, talvez um problema de enfermidade, a palavra é, tenha fé, creia. Talvez um problema familiar, e a palavra é, tenha fé, creia. Talvez um problema financeiro, creia. Uma porta que precisa se abrir, creia. Porque a nossa fé é a base do Evangelho. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse Evangelho que você crê, ide e pregai. 2 verbos que Jesus deixa numa ordem, ide e pregai. Ide. Não é vinde. A maioria das pessoas hoje estão vinde. Venha à minha igreja. Venha. Não, é ide. Ou seja, se movimente, execute, faça, ide. Saia da sua posição de inércia e vá, ide. E pregai. Será que nós como igreja hoje estamos pregando? Muitos dizem que, eu não vou não, isso aí é papel do pastor. Vou falar uma coisa para você. Ovelha deve gerar ovelha, amém? E pastor gera discípulos e pastores. Não é dever do pastor apenas ir, é todos que foram chamados, é os discípulos, é aqueles que estão sendo discipulados, aqueles que tiveram uma conversão. E assim a igreja, o chamado é para a igreja. Ide. O chamado é para você, não é para o pastor. É claro que cada um tem o seu dom, mas todos têm que ir. Todos têm que evangelizar. Todos têm que pregar. Você no teu serviço, na sua faculdade, na sua vizinhança. Cumpra a ordem de Jesus. Pregue, vá até as pessoas. Pastor, eu sou tímido, eu não sei falar, mas você tem as redes sociais que você pode evangelizar através dela. Você pode deixar um versículo, você pode mandar para alguém agora que está doente, enfermo. Você pode ir até alguém agora, compartilhar esse vídeo e falar para ele crer, para ele confessar os pecados, para ele se entregar a Jesus. Ide. Essa foi a ordem que Jesus nos deixou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós falamos de tantas coisas na internet, usamos as redes sociais para tanta coisa. Usamos as redes sociais para falar de pet, para falar de novela, de filme, de futebol, de política. Use as redes sociais também para fazer o ID.
use a sua rede social para pregar o Evangelho. Você está com vergonha de falar de você? Você está com vergonha? Não tenha vergonha do Evangelho, porque se você tiver vergonha, diz a palavra, eu me envergonharei daqueles que tiverem vergonha do meu Evangelho. Então não tenha vergonha, fale a palavra, seja um discípulo, cumpra a ordem de Jesus que ele deixou para a sua igreja, e você, se é a igreja, você vai cumprir, amém? E quem crer, quando você fala, se essa pessoa crer e for batizada, ela será salva. Imagine a grande obra que Deus tem nas tuas mãos, que Deus te deu, que Deus está te entregando hoje. Porque se essa pessoa crer e for batizada, ela vai ser salva, e você foi um canal usado por Deus, e grande será o seu galardão. Talvez alguém que está em depressão, em síndrome do pânico, tentando tirar a própria vida, hoje você pode ser um canal, porque você foi e pregou. E amanhã essa pessoa vai ser batizada. Que bom quando nós batizamos alguém, porque o batismo nas águas ele simboliza a morte, o sepultamento da velha natureza, daquela natureza adâmica que nós recebemos essa maldição pecaminosa através de Adão. Mas Jesus veio para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Então essa pessoa, quando ela crê, ela quer ser batizada, ela deve ser batizada, simbolizando assim a morte do velho homem. Quando ela é batizada, ela está assumindo publicamente a sua fé. Então, creia, se batize, para que você seja salvo. Então veja que há uma ordem, algo que nós devemos fazer: ir, pregar, crer, se batizar. Para quê? Para não ser condenado. Porque ele diz, mas quem não crer será condenado. Não é quem não crer e não for batizado, é quem não crer. Porque quem crê, automaticamente o Espírito Santo move a ele ao batismo. A necessidade de se batizar, de selar aquilo, a sua fé. Não adie o batismo. Se você crê e ainda não se batizou, não adie esse batismo. Não adie, porque quanto mais a gente adia, mais a gente está negligenciando no futuro da nossa alma. Porque se eu creio, aleluia, se eu fui mudado, se eu fui tocado, eu preciso agora concretizar a minha fé. Esse é o mandamento de Jesus, essa é a ordem da evangelização. Eu te convido a você cumprir comigo. Juntos nós vamos conquistar pessoas, levar o Evangelho, que essa é a missão da igreja. A missão da igreja é apenas ganhar almas, livrando elas do inferno. Jesus nos deixou essa ordem. E aqui não há barreiras de igreja. Aqui é uma ordem universal para todas as igrejas. Vamos fazer parte dessa ordem universal. E crer. E crer. E ir. E pregar. E crer e se batizar. Amém? Você gostou? Deixa seu comentário, deixa sua curtida. Amém? E amanhã vamos ler mais um Lendo a Bíblia com o Pastor. Fique na paz, que Deus te abençoe. E deixe seu comentário aí se você quer que eu leia um livro com você na Bíblia. Qual livro da Bíblia que você quer ler comigo? Amém? Deus te abençoe.